Quantas religiões demonizam os fatores da esquerda? Aí vai uma pergunta minha para você. Você acha que alguns conceitos esquerdistas têm mais correlação com essa demonização ou simplesmente com conceitos psicológicos e formas manipuladas de pensar sobre o crescimento do meio social? Cara, talvez um pouco de cada, Beto. Eu acho que tem aí um pouquinho de tudo, porque eu não sou experiente em política, tá? A gente estava conversando nos bastidores, teve aqui uma pessoa renomada e muito experiente de política que deu aula, segundo tua fala. Então, eu não sou esse cara que vou dar aula. Pouco que eu conheço. Tá dando aula até agora sobre um Não, monte de não, coisa, não. para. De política não, cara. Não é minha praia, não. Mas o que que eu digo e o que eu penso e o que eu já estudei um pouquinho, o que eu já participei de algumas reuniões a respeito de política é que a esquerda em si, ela tem sim esse viés em algumas questões que vão contra aquilo que o evangelho prega. Então, é bem explorado isso por eles, é, talvez é a brecha que a direita pega para apunhalar e para fazer com que a esquerda seja demonizada. De todo mal, tenho certeza que a esquerda também, se no poder, fará e poderá fazer coisas boas. Ainda que se na sua raiz, na sua viés, existam coisas que são extremamente contraditórias à direita. O problema, na minha concepção, são os extremismos que a gente tem vivido. Os extremismos, tanto de direita quanto de esquerda, e aí seja na política, seja no futebol, seja na religião, tudo que é extremo é ruim, é prejudicial. E isso é o que a gente mais vê. Sabe o que é o melhor dessa fala sua aqui agora? Você começou falando assim, ó. Veio alguém aqui que você disse nos bastidores que, pô, deu uma aula. Cara, eu vou fazer um corte do que ele falou e do que você falou. É igual. Igualzinho, cara. Vocês acabaram de dizer as mesmas coisas, cara. O Mário sentou aqui e disse que tudo que é extremo é ruim. E ele falou exatamente essa fala. Cara, eu vou fazer um corte disso só pra lhe mostrar. Ele falou exatamente isso daí. Você, cara, que é extremo é ruim, não vale, não é legal. Sabe aonde pega, Beto, esse extremo? Na paixão que você dizia que não se discute. Então percebe que as pessoas estão extremistas, apaixonadas e extremamente ignorantes. Porque se você for falar para uma pessoa de direita alguma coisa da esquerda, não vem falar para mim. A pessoa já não se abre mais. Cara, tem certo e tem errado nessa história toda? Cara, os dois lados são certos e são errados. Os dois lados fazem e não fazem. Então, eu sempre ouvi dizer que não existe salvador da pátria nessa coisa toda aí, cara. Não existe salvador da pátria. Eu aprendi porque eu fiz parte de um movimento político que, sim, misturava religião e política, que era um ministério chamado Fé e Política. Porque justamente esse ministério, ele inspira com que pessoas de bem se posicionem dentro da política, para levantar a bandeira do bem, para levantar a bandeira, segundo os conceitos cristãos, que tem que ser levantado, para lutar contra pautas que vão contra a fé cristã, né? Porque aí eu posso englobar todas as religiões que são cristãs, né? Todas as denominações, melhor dizendo. Então, mas isso, cara, era muito delicado. Por quê? Porque quando você fala de religião, você está falando muitas vezes de paixão, de pessoas extremistas na religião. E aí, quando você fala de política dentro da religião, cara, isso, não, isso causa arrepio em mim, cara, não pode falar, não fala esse negócio. Mas você que tá, por exemplo, à frente aí, por exemplo, da religião em si. Vamos pegar assim, porque eu tô conversando com uma pessoa que não está simplesmente à frente de uma religião em si. Você é uma pessoa com gabaritos para estar à frente. Que é muita coisa que, por mais que pra você pareça que não, mas, cara, dentro de um contexto geral, é muita. Você ter gabarito para poder estar ali à frente de pessoas que têm necessidade, estão necessitadas da fé, de entendimento.
e também de necessidades morais, conceituais ali, você tem que estar gabaritado. E você tá gabaritado por isso, por aquilo que você buscou e aproveitou as oportunidades que já foram aparecendo a você dentro do seu conceito. Você falou, cara, eu participei disso e ficou tudo muito foda, ficou muito tudo exacerbado, ávido ali, o caramba. Mas, cara, tem que ter essas lideranças religiosas, vão traduzir para a política, para que as pessoas entendam os conceitos morais. Por exemplo, assim, você quando começou lá, você chegou, talvez, não sei, você chegou ali junto com pessoas que estavam dentro da liderança, que não tinham essa preparação. Como que você lidou com isso? É difícil, cara, porque tá lidando com a paixão, com a verdade absoluta da pessoa. E aí tá atrelada a crença, tá atrelada a visão de vida. E aí, meu amigo, eu acho que volto numa frase que eu já disse aqui. É você ser aquilo que você prega. E aí você não precisa nem falar, porque se eu tô vivendo aquilo que eu prego, você tá entendendo o que eu quero dizer, sem eu precisar falar nada. A frase fantástica, que é qual? Ela fala assim no vídeo: todo mundo fala sobre como agir como Cristo, mas reagir como Cristo é uma missão muito mais difícil. Exato. Eu digo o seguinte, eu sempre gosto de fazer um paralelo ao que diz Gênesis, né? Quando Deus cria o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mesma coisa que a pastora está dizendo. Imagem nós somos. Historiadores constituem que o rosto de Jesus é é o rosto humano de Deus, né? Então, subentende que Deus possa ter essa aparência, talvez como as pessoas desenham, né? Um senhor de cabelinho branco e tal. Beleza, essa é a aparência. Mas, cara, e viver como? Aliás, isso é a imagem. E a aparência? Reagir como Jesus. Cara, isso é